racionais, à luz da lógica, à luz da compreensão lúcida das coisas, e uma ciência porque busca estudar de forma metódica e de forma imparcial os fenômenos da existência. Nós vamos encontrar ao longo da história do Espiritismo vários tarefeiros, vários trabalhadores que vieram sustentar a característica de ciência, filosofia e religião da doutrina espírita. Nós vemos muitas vezes muitas pessoas falarem: esse negócio de religião é furada, porque a gente tem que simplesmente crer. Eu tenho que acreditar porque eu tenho que acreditar. E a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que nós cremos, não porque nós temos que crer, mas porque nós compreendemos os fatos, as questões, compreendemos os processos. E é isso que nós nos propomos a fazer aqui na Escola de Estudos Espíritas. Nós estamos aqui na Escola de Estudos Espíritas não é para cumprir horário. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que a doutrina espírita tem explicações para as questões que cada um de nós, elabora no dia a dia. Algumas questões que muitas das vezes, aos olhos da ciência, aos olhos de outras denominações religiosas, parecem coisas fantásticas, maravilhosas, milagres, coisas sobrenaturais, e que a doutrina espírita nos ensina que são provas da paternidade de Deus, mas que fazem parte de uma lei natural. Porque Deus, como ser perfeito, não tem necessidade de derrogar nenhuma lei, de ir contra nenhuma lei criada por Ele mesmo, para provar para a gente que Ele existe. Não é isso? Passa para frente, por favor, Rafael. Então, a doutrina espírita, qual que é a base? O que Kardec colocou para os espíritas fazerem lá no livro Obras Póstumas? O que ele pediu para nós fazermos? Quem lembra? O que Kardec solicitou da coletividade espírita lá no livro Obras Póstumas? Ele colocou o seguinte: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então nós precisamos educar o nosso espírito. Nós precisamos educar a nossa alma. A nossa existência terrena, ela é um processo educativo. Então é hora de educar. De educar quem? Facilitar a educação do outro, dos nossos filhos, dos nossos familiares, e promover a nossa própria educação. Então, Kardec coloca o seguinte: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes do ensino tem de ser levantado. E em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Hoje, a ciência e a religião caminham juntas? Ainda não. Muitas vezes, elas vão realmente de encontro. Uma provoca um embate com a outra. Só que, em muitos lugares, isso já não mais acontece. Existem pesquisas de vanguarda dentro dos ambientes universitários. Por exemplo, da própria mediunidade. O professor Luiz Carlos Tosta, um imunologista, doutor da UNB, tem feito uma pesquisa pioneira. Ele tem pesquisado o efeito da prece intercessória sob a atuação dos linfócitos T no sangue. Bárbara, o que é isso? Linfócito T é uma célula do nosso sangue responsável pela defesa, uma das primeiras linhas de defesa do nosso organismo. Então, ele constatou que as pessoas que eram submetidas à prece intercessória tinham melhora significativa na sua imunologia. Ou seja, isso significa que a prece fez um efeito
benéfico na saúde daquelas pessoas. E isso, gente, não foi uma pesquisa feita dentro do centro espírita, não. É uma pesquisa dirigida por uma universidade. Já existe uma cadeira de medicina espiritual na Faculdade de Medicina da USP. Vocês sabiam disso? Existe essa disciplina no currículo de medicina? Espiritualidade. Por quê? Porque a ciência tem percebido que existe algo além desse amontoado de células. Nós não somos só um agrupamento de células. Nós somos mais que isso. Existe algo além do meu corpo físico. E isso é que é importante. No instante em que a ciência e a religião trabalharem juntas, nós teremos muitos avanços. Nós teremos muitas conquistas. Porque é problema só da ciência? É o cientista que é orgulhoso? Não. Esse problema é um problema antigo. Entra aí, Pedro. É um problema antigo. Por quê? Porque a religião, durante muito tempo, cerceou o raciocínio do homem. A religião, durante muito tempo, proibiu uma série de coisas. E isso causou uma reação. Não é assim? Toda ação tem uma reação? Então, o que aconteceu? A religião proibiu uma série de coisas, houve uma reação violenta contrária, que foi a reação do materialismo, que envolveu, desde a Revolução Científica até hoje, que envolveu a área científica, a da negação. Mas não é da negação, e consequentemente a negação da religião, causou uma negação de algo muito maior que a religião, que é Deus. A negação da religião levou à negação da paternidade de Deus, nosso Pai. Então vamos passar para frente. Ciência versus religião, uma figurinha ali, né, emblemática. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação. Que observação, gente? O que ele fala ali? Não ouvi? Defeituosa. Observação defeituosa e de excesso de exclusivismo. O que é excesso de exclusivismo? Não, eu estou certo. O outro, não, eu estou certo. De um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Certo? Passa. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com suas exigências do raciocínio. Não significa que a ciência vai ser submetida à religião, e nem que a religião será submetida à ciência. Porém, a doutrina espírita ela vem nos mostrar um caminho de equilíbrio, em que as duas podem caminhar juntas. Por exemplo, uma reafirmando a outra. Uma pessoa que tem um problema de saúde vai na casa espírita, ou na igreja, ou aonde for, toma um passe e melhora. Isso é milagre? Não. A doutrina espírita ela nos ensina que isso cientificamente é perfeitamente explicável. Não pela compreensão da ciência hoje, mas pela compreensão da relação existente entre o mundo espiritual e nós, e extrapola a compreensão dessa vida. A doutrina espírita nos ensina que se aquela pessoa tem aquele problema de saúde hoje, é uma consequência de alguma ação, seja nessa ou numa outra vida. E que se ela teve merecimento de se curar ou de melhorar, é porque ela teve merecimento. Então a doutrina espírita, ela nos explica que não existe nada extraordinário. São explicações racionais. Explicações científicas, sim. Porque a partir do momento em que a gente estuda a atuação fluídica na matéria, nós vamos poder compreender alguns fenômenos, alguns milagres da Bíblia. Os milagres de Jesus. O que é milagre?
Alguém pode me dar a definição de milagre? Tudo que foge da compreensão humana. Humana. Tudo que foge da nossa compreensão. Nós sabemos de tudo? Nós sabemos de tudo? Não. Nós temos a possibilidade de conhecimento de explicar tudo? Não temos. Aí na nossa vaidade humana, a gente pensa, se eu não posso explicar, porque não existe. Não admite nada além de si Não é próprio. assim? Não é assim que a ciência faz? Se eu não posso explicar, é porque não existe. Isso é um princípio de vaidade. Mas o que é o milagre? Voltando, é aquilo que foge às leis naturais que os seres humanos conhecem. Mas o ser humano da atualidade, senso comum que eu estou falando, conhece de fluido? Conhece de energia? Minimamente. Não, minimamente. Por exemplo, Os mais novos, né? vamos lembrar lá de Paulo de Tarso. O que aconteceu com Paulo de Tarso quando ele chegou na estrada de Damasco? Viu Jesus, ficou cego. Ele viu Jesus e o que aconteceu com ele? Ficou cego, caiu do cavalo e ficou cego, coitado. E aí, Jesus solicita para ele que fizesse o quê? Que entrasse na cidade. Que entrasse na cidade e procurasse quem? Ananias. Que o Ananias ia cuidar dele. O que o Ananias fez? O Ananias fez uma oração e ele voltou a enxergar. Lá no livro Paulo Estevão, o Emmanuel fala o quê? Que era como que se caíssem escamas do olho de Paulo. Ou seja, o que eram essas escamas, gente? Eram fluidos densos que estavam envolvendo a visão do apóstolo dos gentios naquele momento. E que ante a atuação da oração de Ananias, elas foram retiradas. Isso é um milagre? Não, isso é perfeitamente explicável. Mas à luz da ciência espírita. Um dia, meus irmãos, isso não vai ser mistério para ninguém. Um dia, os livros de André Luiz vão ser estudados nas universidades. Imagina, gente, vocês fazendo um curso de ação e reação. Imagina, tá lá na mecanismo da mediunidade, lá na faculdade. Já pensou, hein? Já pensou? Estudar lá no curso de psicologia, o mecanismo da mediunidade, influenciação psíquica e por aí vai. Já pensou que bacana que não vai ser? Não vai ser muito melhor? Um dia isso vai acontecer. Pode passar. Bom, essas são palavras de Emmanuel, lá no livro Consolador. Muito bacana, quando ele coloca que a nossa alma, ela tem duas asas. É um símbolo muito bacana que ele utilizou. A primeira asa é a sabedoria e a segunda asa é o amor. Com a sabedoria e o amor, a nossa alma tem condição de se elevar. Quando a gente busca elevar a nossa alma através da sabedoria e do amor, a gente consegue evoluir. Porque não adianta eu só saber, se eu não aprender a amar, meu conhecimento vai ser inútil. Ele vai ser, inclusive, motivo de queda. Então, religião é o sentimento divino. Religião é ruim, gente? Não. A própria palavra religião, ela tem um sentido muito belo. Qual que é o sentido da palavra religião? Ligação. A palavra religião vem do latim de religare. Quer dizer ligar a Deus. Então a religião e todas as religiões, não é só o espiritismo. Nós não podemos também ser exclusivistas. Toda religião liga a Deus. Toda religião cumpre um papel fantástico na organização social. Imagina, gente, se toda a humanidade não tivesse crença nenhuma. Se todo mundo achasse que morreu, acabou, que pode viver a vida de tudo quanto é jeito, que não vai ter problema nenhum. Esse mundo ia ser o caos. Então, de certa forma, a religião, ela nos auxilia, inclusive, a organizar a nossa sociedade. Sem a crença em algo superior a nós, a nossa vida seria um caos total. Então, a religião, toda e qualquer religião, ela traz contribuições imensas para as nossas vidas de um modo geral. Cujas
exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. Isso significa que a nossa fé, ela precisa ser raciocinada. Eu não vou crer porque o Marquinhos falou. O Marquinhos falou que eu tenho que acreditar nisso aqui. Então eu vou acreditar porque o Marquinhos falou. Não dá nada, né? Mas ainda mais se for o Marquinhos falou. Então, nós vamos acreditar. Por quê? Porque nós estudamos, nós raciocinamos e nós compreendemos. Na aula da Lígia, que é o primeiro curso, nós vamos poder discordar de alguma coisa? Nós vamos poder debater com o instrutor? É claro que vamos. Nós vamos poder questionar? Vamos. Isso vai obrigar ela a estudar mais ainda para poder aplicar o curso. Mas a doutrina espírita, ela traz explicações muito racionais e muito justas para as questões que nós levantamos aí no nosso dia. E graças a Deus nós ainda vamos ter muitas dúvidas pela frente. Porque nós nunca vamos parar de estudar, ou pelo menos não deveríamos. Né? Ou já tem algum espírita formado aqui? Tem algum espírita formado aqui que já recebeu diploma de espírita mor e tudo? Não existe. Só no tamanho, né? Nós temos um representante aqui. Mas nós nunca vamos parar de estudar. Os cursos da Casa da Esperança vão terminar um dia, vai chegar no final e falar daqui não tem mais aula? Não. Nós vamos estudar até quando a gente estiver bem velhinho. Se alguém está pensando aí que vai, não, eu vou terminar tal curso e acabou. Tem muita coisa pela frente. Né? Olha lá, ó. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Se alguém tiver curiosidade, depois, dá uma lidinha nas pesquisas que estão sendo feitas sobre antimatéria. Só para conhecer um pouquinho. Não precisa também ler daqueles conceitos, que tem um trem lá que é só doido, né? Aí qualquer coisa pergunta para a Arminha. Mas dá uma lidinha nas pesquisas sobre antimatéria. Vocês vão perceber, quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus, mas eu já vi falar disso aqui. Matéria escura também. Quando fala lá de antimatéria, a ciência está um passo, gente, de chegar na realidade espiritual. Então, isso é tão importante, nós estamos vivendo um momento belíssimo, porque a ciência está dando passos decisivos e definitivos para compreender a existência da vida depois da carne. E disso, gente, para descobrir o mundo espiritual, é consequência. Então nós precisamos trabalhar muito, divulgar bastante a doutrina espírita e não ter medo, de falar de religião. Nós não precisamos ter medo de falar de Deus, nós não precisamos ter medo de falar da vida espiritual, porque é uma realidade. Bárbara, você perguntou aqui, eu recebi um e-mail falando sobre a lista dos especialistas em astronomia. Eu não cheguei a ler ele todo não, porque eu estava muito cansado e era extenso, só passei o olho. Olha o estudioso. Mas aí tem umas passagens tão interessantes que os astrônomos colocam assim, uma energia luminosa se dirigindo à Terra, no teor diferente. Então assim, eles já estão compreendendo por aí vai, né? essa mudança. Olha lá, ó. As primeiras se irmanam na sabedoria, ou seja, a ciência e a filosofia. A segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então não adianta eu ascender em amor se eu não buscar elevar a minha alma em conhecimento. E não adianta buscar conhecimento sem transformar esse conhecimento em auxílio. Tudo que nós sabemos, tudo que nós procuramos saber, tem que ter um fim útil. E nada do que nós fizermos, se nós não buscarmos um fim útil para aquilo, de que forma o que eu faço pode ajudar alguém,
de que forma o que eu faço, o que eu procuro fazer pode edificar a minha alma. Nós vamos estar nos esforçando. Para quê? Pode passar. Reencarnação e educação. A nossa vida terrena é curta? É curta, gente. O que são 80 anos, 90 anos perante a eternidade? É nada. Mas são momentos tão cruciais, tão decisivos e tão importantes para a nossa trajetória de vida, para a nossa trajetória existencial, que nós precisamos aproveitar muito bem. O tempo, ele passa muito depressa. E se nós não aproveitarmos bem esse tempo, nós teremos problemas. Como que nós queremos chegar ao final dessa encarnação? Como que nós queremos concluir a nossa encarnação? Olhar para trás e ver o tanto de tempo que a gente perdeu, ou ver que mesmo aos trancos e barrancos a gente procurou, a gente se esforçou, a gente renunciou e a gente cresceu. Porque a dificuldade para nós, ela funciona como uma mola. Como é que funciona a mola? Impulsão. Tem uma mola. Se eu apertar ela um pouquinho, ela vai esticar um tanto. Agora, se eu apertar ela muito, o que vai acontecer com ela? Ela expande com mais intensidade. Nós somos como molas. Quanto mais apertado nós estamos, mais a gente cresce. É igual o carro de boi. Quem que conhece carro de boi? Quanto mais apertado o parafuso, mais alto o carro de boi canta, não é assim? Mas apertando mais. Nós ainda temos um problema no carro de boi, né? A gente ainda faz muito barulho. Mas nós somos como molas. Quanto mais aperta, mais a gente cresce. Então vai lá, ó. Sobre carro de boi. A gente chora, né? A gente reclama. É diferente. O Espiritismo vem a seu turno pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois, que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação triunfante da morte revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Nós não tivemos esta única existência. Nós tivemos várias existências em que nós temos tentado, ao longo dessas múltiplas existências, melhorar a nossa condição pessoal, melhorar a nossa evolução. E nós tivemos o grande merecimento de reencarnarmos com a bênção do conhecimento espírita. Vocês acham que conhecer a doutrina espírita facilita a encarnação? O que vocês acham? Facilita passar pelas dificuldades. Conhecer a doutrina espírita torna a minha existência mais fácil? Torna. A forma que você encara ela e admite os problemas. Quem mais? Quem acha que dificulta? Não, eu não. Eu acho que dificulta não. Agora é mais fácil. Mas a gente passa pelos problemas de forma mais Mais fácil. Admitir eles com menos intensidade. a gente não reconhece os problemas. Olha, eu admiro o camarada que pratica caridade sem ter uma religião, sem saber o tanto de conta que ele tem para pagar de outra existência, sem saber ter umbral. Gente, eu sou fã do cara que faz isso. Porque nós ainda fazemos porque tem um negocinho ali na nossa consciência. Minha filha, pai, você não sabe o tanto que você deve. Não é assim? Nós somos assim. A nossa consciência nos cobra. Agora, quem faz o bem sem pensar nisso é porque é bom. Nós não fazemos o bem porque nós somos bons. Nós não somos bons. Nós fazemos, procuramos e tentamos fazer o bem porque nós sabemos que nós precisamos fazer o bem. Nós não temos nada de bom. Agora, quem faz o bem pelo simples prazer de fazer o bem, esse sim é bom. Esse sim merece. Além disso, só a certeza da continuidade da existência já alivia um tantão a alma da gente. A vida, o desespero. Passa aí, Rafael. Bom, agora, isso aqui está lá no Livro dos Espíritos, é uma pergunta que Kardec
ele pode compreender alguns mistérios divinos aí através da ciência? Claro. Por exemplo, vamos pegar lá a cura da filha de Lázaro. Quem lembra aí o que aconteceu lá na passagem bíblica da cura da filha de Lázaro? Quem quer contar aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Ela estava doente, né? E ele foi até Jesus, pediu que ele fosse até ela, né? Para ela. E eu não lembro os detalhes. Dá aquela estabilidade. A hora, Jesus, ele chega, o pai dela, o Jairo chega para ela e pede a Jesus que a cure, porque ela estava muito doente. E Jesus pediu que ele fosse e faz que ela já estava curada. Não, é outra história. É outra história. Aí quando ele volta. Eles chegam, Jesus volta com ela, Jesus volta com ele, e aí Jesus ordena que ela se levante. Daí eles chegam na casa e as pessoas Aí da casa tá chorando, já ele morreu. Aí ela perto dela e fala, levanta. Levanta. Acorda. Talita, ou seja, menina em hebraico, levante-se. Aí ficou todo mundo, esse homem tá doido, né? A menina morreu, tá mandando ela levantar, que ela assim, né? E aí, Jesus ainda fala pro pai Ela obedeceu. que ela apenas estava dormindo. Ela apenas dorme. Hoje, com a compreensão científica que nós temos, o que a filha de Jairo tinha? Catalepsia. É uma doença rara, porém que causa no indivíduo sinais e sintomas